Olha só, gente, você já ouviu falar sobre o Setembro Safira? Esse é o nosso assunto de agora. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa campanha tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre o uso correto das lentes de contato, porque ao mesmo tempo que as lentes aí facilitam a nossa visão, se não usar direito, pode ser um problema grave para os seus olhos. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. E para falar mais sobre este assunto para a gente aqui na manhã da IPP-TV, ao vivo aqui no Tudo Mais, eu recebo com muita alegria a médica oftalmologista Cláudia Del Claro. Doutora, muitíssimo obrigada. Que bom ter você aqui com a gente hoje, viu? Igualmente, muito feliz com o convite. Vamos falar sobre lentes de contato? Olha só, né? Se não usar direito, podemos ter problemas, é isso? É isso, Daís. Aí o que a gente percebe é assim, que são recursos ópticos excelentes, maravilhosos, mas estudos vêm sendo feitos assim, e agora o último relatório que a gente teve de uma grande sociedade mundial que fala sobre a superfície ocular, a TIFOS, ela mostrou que quase 100% dos usuários de lentes de contato têm algum hábito inadequado. Olha só. Exatamente. É alto, né? É altíssimo. E aí, às vezes, esses hábitos inadequados, eles são fatores de risco para complicações, para infecções que podem ser graves, que podem provocar até um transplante de córnea, uma perda de visão até irreversível, a perda do globo ocular. Então, por isso que é importante campanhas como essa de conscientização, que elas visam demonstrar para o usuário quais são esses hábitos inadequados, ensinar os hábitos corretos, porque são pequenas mudanças ali no dia a dia do usuário que vão fazer toda a diferença. Olha só, que importante então a gente saber mais, não é mesmo? Se você usa lentes de contato ou conhece alguém que usa lentes de contato, já compartilha este vídeo aí, não é mesmo? Presta atenção que temos dicas incríveis hoje, né, doutora? Com certeza. Agora me diz uma coisa, vamos começar então lá. O que são as lentes de contato? Quando que elas surgem, né? E por que inventaram a lente? É para facilitar mesmo. Quem usa óculos sabe o quanto é difícil. Às vezes você quer ir para uma festa, você quer ir para um lugar para trabalhar, você não quer ficar ali escravo dos óculos. Quando que elas surgem e por quê? O primeiro protótipo da lente de contato foi feito por Leonardo da Vinci. Uau! Olha só, muito tempo. E depois isso foi se evoluindo, e agora no século passado que a gente teve realmente o surgimento primeiro das lentes rígidas, mais ou menos lá por 1940, por aí surgiram as lentes rígidas, que são aquelas lentes um pouco mais firmes, e depois na década de 60 do século passado surgiram essas lentes gelatinosas. E aí realmente foi uma grande revolução, porque essas lentes são super confortáveis e as pessoas aderiram muito ao uso, justamente por isso, porque as lentes, quais que são as vantagens perante os óculos? Você consegue fazer várias atividades que os óculos restringem, atividades esportivas, esportes de alto impacto, esportes de velocidade, enfim, ela também melhora muito o campo de visão. Então, um usuário de óculos, ele fica com a sua visão boa por dentro das suas lentes. Se o grau é mais elevado, toda essa parte aqui periférica, ela fica embaçada. Então, a lente de contato, ela amplia o campo de visão, ela dá mais conforto visual. São maravilhosas. E ao longo do tempo, a tecnologia está aí, né? Ao nosso favor, ainda bem, a indústria, elas foram melhorando e hoje são praticamente, assim, imperceptíveis, bem fininhas. Exatamente. Destas lentes gelatinosas que surgiram lá na década de 60 do século passado para as lentes gelatinosas de agora, tem uma grande diferença. Os materiais estão muito mais evoluídos, fornecem muito mais oxigenação para a córnea, porque isso que é importante o usuário saber. A lente, ela fica em contato direto com a nossa córnea e ela impede um pouco a oxigenação da córnea. Então, essa evolução dos materiais trouxe mais saúde ocular porque oxigena mais a nossa córnea, dá mais sensação de hidratação. Então, o usuário com esse material de última geração agora, com o gradiente aquoso, a gente chama, o usuário tem a sensação de nada no olho.
Olha só que maravilha, né? E quem pode usar lente de contato? Todas as pessoas que usam óculos podem usar lente ou tem as indicações? Sim, a maioria das pessoas podem usar, mas existem contraindicações. Quais seriam? Digamos, uma pessoa que ela tem um olho seco muito grave, tem aquela síndrome do olho seco, dificilmente conseguiria usar as lentes. Pessoas que têm alguma alteração na superfície ocular, como pterígio, que é aquela membraninha que vai subindo na córnea, aquilo ali atrapalha bastante o uso. Alguma cicatriz, algo assim, alguma alteração na superfície do olho mesmo, onde a lente fica em contato. Ou mesmo atividades do dia a dia da pessoa, a trabalhos que envolvam áreas de risco, áreas muito poluídas, muito contaminadas, tal, talvez seria um motivo de contraindicação também. Entendi. Então, toda pessoa que tem vontade de usar lente de contato, primeiro passa a consultar um oftalmologista para realmente ver se você tem indicação. Essa dica é perfeita e a gente precisa bater nessa tecla sempre. Cuidado. Não é, doutora? Não é só, eu quero usar uma lente de contato colorida, comprar sem indicação, sem tomar cuidado, não é mesmo? Até mesmo uma lente com grau tem que passar antes com um médico para ser bem orientado. Claro, com certeza. O mercado das lentes de contato tem aumentado muito nos últimos anos. Então, muito mais pessoas aqui no Brasil, há um tempo atrás, mais ou menos 1% da população usava. Hoje a gente já está com 2%. E com um aumento, assim, exponencial ano a ano. Então, é muito bacana porque realmente democratizou muito mais o uso das lentes. Entretanto, essa democratização ela veio através da venda na internet, a venda de produtos aí de baixa qualidade, com baixo preço, então as pessoas têm mais acesso, entretanto, muitas vezes não é um produto bom, não tem boa qualidade, não tem boa oxigenação, não tem boa hidratação, pode machucar o olho, e por outro lado também esse usuário que acaba adquirindo assim, sem informação correta. Então aí volta e meia a gente vê, principalmente nessas lentes de fantasia, nessas lentes coloridas, que aí a pessoa não tem nenhum problema de vista, ela não tem um grau, ela nem costuma frequentar um oftalmologista. Ela adquire aquela lente como um acessório, como um colar, como um brinco que ela comprou, que ela quer dar um realce para o olhar, e aí, né, acaba tendo as complicações por conta de um uso indevido, por falta de informação, por falta de fazer as coisas de acordo com o que precisa ser feito. É um assunto sério, gente. Cuidado se você está pensando aí em comprar lentes pela internet sem indicação médica. Cuidado, né, doutora? Porque pode, sim, trazer graves problemas para os seus olhos. Aí depois tem que correr atrás do prejuízo, né? Sim. Aí não dá certo, não. Hoje em dia existem quais tipos de lente? Porque eu lembro, eu usava lente. Vou confessar aqui para você, doutora Cláudia. Na minha época, eu lembro que tinha, quando eu usava, faz um tempo já, gente, é assim que eu não uso mais. Tinha as lentes que duravam 2, 3 meses e também as lentes descartáveis. Ainda existe esse tipo de lente? E quais são as melhores? Hoje em dia, as maiores lentes utilizadas são lentes descartáveis, diárias, quinzenais ou mensais. Não existe lente de troca de 2 meses, nem de 3 meses. Existe ainda as lentes anuais, que são umas lentes mais antigas, que acaba que hoje poucos pacientes, são exceções mesmo que usam as anuais, por conta de ser um material mais antigo, por conta de ter menos oxigenação e tal. Então a gente incentiva mais o usuário a usar as descartáveis. Destas, aqui no Brasil, a mais usada é essa de descarte mensal. Entretanto, nós sabemos que por questão de segurança, as lentes diárias, elas são as mais seguras. Mas daí entra nessa questão do custo e tal, porque aumenta um pouquinho o custo. Mas, digamos, se uma pessoa me pergunta qual é a lente mais segura, é a lente de descarte diário. É aquela lente que você vai usar durante aquele dia, no final do dia você joga fora, você não tem estojo, você não precisa ter preocupação com o produto de limpeza. Entendi. Então ela se torna muito mais prático. A gente sugere essas lentes para jovens, para adolescentes que querem começar a usar. E aí, você falou do custo. Aí nada de reaproveitar no dia seguinte, tem problema? Porque eu uso hoje, aí eu falo, não, vou dar uma economizada, vou guardar e usar amanhã, isso pode?
Isso não pode. Isso é uma coisa muito frequente, assim, entre os usuários, entre os nossos pacientes mesmo. Esse joguinho brasileiro, jeitinho brasileiro, né? Vamos economizar uma lente de contato? Isso é muito comum. Então, o usuário acaba fazendo isso mesmo. Uma lente diária acaba usando mais dias, uma lente mensal acaba usando. Então, é muito importante ter essa consciência que o fabricante, ele estipulou esse prazo de descarte, justamente porque aquela lente, dentro daquele prazo de descarte, ela tem a segurança. A partir daquele momento, ela já não tem mais segurança. Então, ela pode ter acúmulo de depósitos, que é uma espécie de uma gordura do olho que vai se depositando na lente. Ela pode ter, daí, baixa a oxigenação, aumenta a permeabilidade aos agentes infecciosos. Então, bactérias, fungos, protozoários podem se grudar mais na lente, uma lente vencida. Então, aumenta o risco de infecção. Isso é sério, né? Sim. A pessoa pode até perder a visão, dependendo do caso, doutora? Sim, pode. O nosso agentes infecciosos que podem estar relacionados aí com o uso das lentes de contato são muito agressivos. Então, por exemplo, existem bactérias como a Pseudomonas, que é uma bactéria que ela geralmente dá por falta de produto adequado, por falta de higiene. É fundamental lavar as mãos, usar a solução multiuso. E às vezes o usuário ele acaba não usando, acaba utilizando soro fisiológico ou mesmo água para limpar as suas lentes. Aí pode ocorrer essa contaminação e aí a infecção é grave, uma infecção que em questão de dias a pessoa pode ter uma perfuração da sua córnea. Olha que e sério. pode precisar de um transplante de córnea de emergência. Olha que sério isso. Um outro agente infeccioso que a gente se preocupa muito é a Acanthameba, que é um protozoário que vive nas águas. Então, a gente está frisando muito esse cuidado de você não colocar suas lentes de contato em contato com água de qualquer espécie. Seja de piscina, de mar, de rio, de lagoa ou mesmo do chuveiro da sua casa. Então, se você vai tomar banho, se você vai lavar o rosto, tira as lentes de contato antes. Olha só. Também no cuidado com os acessórios, o estojo da lente, quem usa pinça, quem usa ventosa, limpar aquilo somente com a solução multiuso e não com água. Porque a água pode conter essas colônias de Acanthameba, o protozoário gruda, digamos, no estojo, ou passa para a sua lente e depois passa a infecção para o olho. E essa infecção por esse protozoário, ele é de muito difícil tratamento. Então, ele se reproduz rapidamente na córnea, o tratamento é difícil, ele pode penetrar para dentro do olho, atingir regiões nobres da nossa visão e ser realmente uma causa de perda de visão irreversível. Olha só que sério. Ai, doutora, eu vou confessar. Eu, quando usava lentes, eu já limpei a minha lente com água. Sim. Então, isso é errado. Proibido. É isso? E é uma coisa assim meio contraintuitiva. Eu entendo o usuário, né? Porque às vezes cai, não tem com que limpar, só passa um pouquinho de água. No chão, acontece alguma coisa, se alguma coisa está suja, você limpa com o quê? Você limpa com água. Só que neste caso, das lentes de contato em específico, não. Então, você tem que... A gente olha o detalhe do detalhe. A gente fala assim, então, lave muito... Antes de manusear as lentes, lave muito bem suas mãos com água e sabão e seque completamente, para não ter gota de água aqui na sua lente. Na sua mão, para passar para sua lente. Se tiver uma gotinha de água na mão, pode contaminar. Pode contaminar. Aí, essa questão da limpeza. Ah, caiu no chão a lente, ou eu vou colocar, caiu na pia, eu já lavo, põe embaixo da torneira e já lavo. Não, limpa bem com a solução multiuso para depois colocar no olho. Então, esse cuidado é bem importante e a gente sabe que é uma coisa que, de repente, ali na hora da emergência, pode acontecer. E, doutora Cláudia, a gente viu recentemente, agora nas Olimpíadas, um caso, né, de um judoca, caiu a lente durante a luta. Ele pega ali no tatame, concentra e coloca a lente nos olhos e segue, né? Ele ainda dá uma baixadinha, coloca e vai. Isso é um perigo. Se cair no chão... Não. Tem que limpar na hora. Tem que limpar na hora e lavar bem, enxaguar várias vezes com a solução multiuso para ver se não fica algum detrito. Porque o que acontece? Esse tecido, a córnea, ele é um tecido, esse tecido transparente onde a lente fica em contato, ela é extremamente sensível. Então, se você, digamos, vai um grãozinho de areia que estava ali no tatame, vai na lente,
ela vai arranhar aquela córnea. A cada piscar, a lente se movimenta. Se você tem um corpo estranho ali, vai arranhando. Aquele arranhar, às vezes a pessoa não sente justamente porque a lente está ali protegendo. Então, de repente, você não sente. Pode passar o dia todo ali, machucou feio, abriu uma porta de entrada para agentes infecciosos provocar essa infecção. Então, realmente, muita gente me pergunta, o que você faria? Eu, sinceramente, eu não faria nada. Eu continuaria a luta, porque ele estava próximo. A lente. Ele estava próximo, ele estava com a visão do outro olho. Continuaria aquela luta ali até terminar sem a lente mesmo. Então, e aí o que a gente recomenda para esportistas assim é que se utilize a lente de descarte diário, que se tenha várias lentes lá durante a competição, que daí, lógico, no intervalo, numa coisa assim, aí você perdeu troca, uma, tem ali uma de reserva. Sempre vai ter uma de reserva. Mas não na hora ali, na minha opinião, eu acho que isso daí não teria sido necessário, mas foi a intuição mesmo, foi uma coisa sem pensar. Mas foi um risco. Foi um risco, se colocou em risco, com certeza nós não recomendamos esse tipo de atitude, jamais. Agora, doutora, assim, a gente está vivendo um clima muito seco, né? Os nossos olhos sem a lente de contato já precisam aí, né, de uma lubrificação, também de um cuidado especial. Quem usa lente tem que ter um cuidado redobrado. A poluição, o clima seco, tudo isso interfere também no bom uso das lentes de contato? Interfere muito mesmo. Por quê? Porque o usuário de lentes, ele já tem uma tendência maior a ter a secura no olho. Justamente por causa da lente em si, dependendo do material. Esse material moderno, ele é excelente, porque ele forma como se fosse uma camada de água entre a lente e o olho. Mas existem materiais mais antigos que, ao contrário, a lente, ela puxa a água do olho. Então, ela dá a sensação de maior secura. E aí, com uma umidade relativa do ar baixíssima, então nós recomendamos para o usuário que ele redobre seus cuidados com o uso do colírio lubrificante. E o que é muito importante aqui? Existem colírios apropriados para se usar com a lente de contato. Existem colírios inapropriados. Esses colírios de farmácia, aquele colírio comum, aquele colírio clareador que você chega lá e compra, que os farmacêuticos recomendam. Então, aqueles colírios bem em conta, que têm uma atividade para clarear o olho. São colírios que contêm nafasolina, são colírios que contêm conservantes mais antigos. Eles são contraindicados para o usuário de lentes de contato. Porque ele causa... Primeiro, ele causa toxicidade na córnea, ele vai alterar o material da lente, ele pode estragar a lente. E ele não vai causar lubrificação nenhuma, não vai ter benefício algum. E além do que, de repente, você vai mascarar um efeito. Porque, por exemplo, se você está com o seu olho seco, se o teu olho está começando a machucar num clima tão seco como estamos agora, o que é o primeiro sinal do olho? É ficar vermelho. E aí você acaba usando esses colírios clareadores que eles branqueiam o olho. E aí a pessoa acaba tendo ela mascara o quadro dela. E aí, de repente, ela pode ter um agravamento. O que acontece? Se o olho está muito seco, a lente ela pode machucar a córnea, conforme te falei, abrir uma porta de entrada para um agente infeccioso e aí em alguns dias a pessoa pode ter uma infecção. Então, todo cuidado é pouco. Se você é usuário de lentes de contato, nesses dias de muita secura, se o olho começar a incomodar, ficar vermelho, irritado, primeira coisa, tira as lentes e coloca o óculos. Tenta lubrificar bastante o seu olho, se não reverter aquela situação, aí procura seu oftalmologista, porque não dá para ficar forçando o uso de uma lente, assim, porque pode machucar e pode gerar um problema sério. Pode usar lente na praia? Pode mergulhar no mar, por exemplo, com lentes de contato? Pois é, essa recomendação que a gente está dando também? De você não utilizar as lentes nesse momento, porque corre o risco de você ter alguma contaminação. Agora, e o usuário que me procura para isso? Não, doutora, eu quero ir para a praia. Eu vim aqui consultar e fazer adaptação de lentes porque eu quero surfar, porque eu quero praticar kite, porque eu quero isso. Então, um grande impasse para nós. Aí, o que a gente recomenda? Então, assim, se for uma coisa mais lightzinha, uma piscina, tal, eu sugiro muito que o usuário mande fazer os óculos de sol com o grau. Correção do grau, eu vou para uma piscina, uma coisa, eu vou dar um mergulho, tiro, dou um mergulho, volto, ponho um óculos, tranquilo, você não precisa correr aquele risco.
Agora, num esporte em que você vai longas distâncias, que realmente a pessoa precisa daquela visão de longe, aí uma coisa que minimiza o risco da contaminação é o uso dessas lentes diárias, que a pessoa coloca a lente para praticar aquele esporte, acabou o esporte, joga fora. Porque é justamente isso, o protozoário ou outro agente infeccioso, ele se adere na lente para depois passar a infecção para o olho. Então, se você tira rapidamente, né, você minimiza esse risco. Olha só. E qual é a importância da campanha Setembro Safira? Por que surgiu essa campanha? Assim, precisa mesmo fazer esse alerta. As pessoas têm que se conscientizar, ter essa ideia, essa informação de que é sério usar lentes de contato. Precisa, os estudos mostram que no mundo todo existem campanhas de conscientização nesse sentido, porque justamente esses hábitos inadequados fazem parte, inclusive esse último relatório que foi mundial, analisando usuários de lentes do mundo todo, mostrou que praticamente 100% deles tinham algum hábito inadequado. Acontece com todo mundo uma tragédia dessa, uma infecção gravíssima? Não acontece com todo mundo que tem esses hábitos inadequados. Entretanto, se acontece, a vida da pessoa muda, a vida da pessoa vira de cabeça para baixo. É uma ansiedade muito grande, a pessoa tem que parar de trabalhar, ela pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos tratando. Então, realmente é algo muito grave. Como a mudança, são pequenas mudanças de hábito, né? Esses fatores de risco que envolvem uma infecção grave são modificáveis. Então, por isso que exige a necessidade, né, de um programa assim, de saúde pública, realmente para informar a população que sim, as lentes são seguras, são ótimas, desde que bem usadas. Pequenas regras, que aqui eu já falei a maioria delas, são fáceis, né? São fáceis e são tranquilas do usuário ter essa responsabilidade para usar bem e usar sempre suas lentes. Vamos colocar na tela então aí o site da campanha Setembro Safira, que você pode entrar, acessar, ter mais informações sobre tudo isso que nós estamos falando aqui com a doutora Cláudia. Tem também o Instagram da campanha e tem também, gente, o YouTube, né? Tem o seu YouTube lá que fala bastante sobre a saúde dos olhos. É importante levar essa informação, esse conteúdo rico para as pessoas? Sim, também faz muito, eu gosto muito disso, faço esse trabalho educativo já há bastante tempo. Fui uma das pioneiras aqui na Oftalmo a trazer as redes sociais como ferramenta educativa. Que ótimo. Justamente por quê? Porque dentro da nossa área, muitas pessoas procuram um oftalmologista só quando percebem que tem algum problema visual, precisam de óculos. Mas isso não. Você de casa aí que está me ouvindo, que nunca fez uma consulta com o oftalmologista, isso não garante, você está enxergando bem sem os óculos hoje, não garante que a sua saúde visual está perfeita. Existem doenças silenciosas, como glaucoma, doenças na retina, que no começo eles não se manifestam, são realmente silenciosas. Glaucoma é a pressão do olho elevada. Eu não sinto nada, eu estou com a pressão lá de 30, 40, eu não estou sentindo nada. E aquilo ali está danificando o nervo óptico. Então, se a pessoa não faz essa consulta anual, que é a nossa recomendação... Uma vez por ano. Uma vez pelo por menos. ano, ela pode perder essa oportunidade de ter o diagnóstico precoce e ela pode vir a perder a sua visão. Tanto que o glaucoma aqui no nosso meio, no Brasil, é a maior causa de cegueira irreversível. Para você ver os números, cerca de 70% dos cegos hoje no Brasil poderiam estar enxergando. 70%? 70%, porque a causa da cegueira era prevenível. Olha então, só. se ele tivesse tido um diagnóstico precoce, ele não estava cego, não estava na escuridão, não estava com toda a situação, né, que perder a visão é perder o nosso sentido mais precioso, é o sentido que mais nos conecta com o mundo. Então, é por isso que é importante essas mensagens de informação, de orientação para a população, porque muita gente não sabe disso. E tudo isso, esse conteúdo educativo, tem tudo lá no seu YouTube? Isso, exatamente. Tem vários vídeos, as pessoas podem entrar, se informar. E só como é importante, pelo menos uma vez por ano, não é mesmo? Consultar um oftalmologista para ver se está tudo bem com seus olhos, mesmo se você não usa lente, não é? Mesmo que não use lente, mesmo que não use óculos. Não é? É preciso ter este cuidado. É preciso. Doutora Cláudia, muitíssimo obrigada. Que bom te receber aqui nesta manhã. Muito bom. Adorei. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada. Obrigada, viu?